Fernanda, a gente estava falando aqui que a nossa live hoje deu errado, porque errado, mas deu certo. Eu conto como ponto positivo. O trânsito aqui no Rio de Janeiro tá um nó danado e eu não consegui chegar em casa a tempo. Então a gente está aqui de improviso num shopping de Porto Alegre, que legal. Aí deve estar bem frio. Mas é isso, é vida de empreendedora. A gente tem que dançar conforme a música. Isso, Fernanda também, minha xará. Então, eu durante a semana deixei umas caixinhas de pergunta abertas nos stories pra gente falar hoje sobre produto. Hoje então a gente vai falar sobre semijoia. Eu tenho que confessar que é o meu assunto preferido. Então não preciso muito de roteiro para isso, né? Porque é o assunto que eu melhor domino. Então, bem fácil para mim. E eu deixei lá nos stories umas caixinhas abertas pra gente... Perguntei, né, para interagir com o pessoal que me acompanha, para saber se vocês sabem qual é a diferença e por que os banhos dourados têm tanta diferença, né? Às vezes você compra uma peça com um fornecedor, tem uma cor, aí você vai em outro fornecedor, você encontra uma outra cor, e aí fica se perguntando por que isso acontece. Você sabe, Fernanda, por que isso acontece? De ter cores diferentes no mesmo banho dourado? Você já trabalha com semijoia? Aproveitar para conversar com você. Às vezes a gente pega um produto para vender e nem sabe, né? No início você não sabe direito como é que esse produto se comporta, né? Como é que de diversos fornecedores podem ter coisas diferentes. Ah, Débora chegou. Tudo bem? Você já trabalha, Fernanda, com semijoias? Então, gente, assim como de uma loja de roupa para outra, tem variação de tamanho, né? Ah, tá começando tá tentando agora nesse ramo. Mas então eu vou explicar o que acontece. Quando você chega o mesmo tamanho P em lojas de roupas diferentes, às vezes você vai ter um P maior, um P menor. Com o banho de ouro acontece a mesma coisa. Dependendo do fornecedor, então, vou falar agora. Dependendo do fornecedor, quando você chega... Vou lá do início. Quando o fornecedor chega numa empresa chamada Galvânica, que é onde ele dá o banho de ouro nas peças. Essa Galvânica, essa empresa, ela tem diversos tons de amarelo do banho, tá? Então vai desde o ouro champanhe até o ouro rosé. Então tem uma variação grande aí de 3, 4 tons diferentes de ouro. Então dependendo da Galvânica, onde a pessoa vai dar o banho, sai uma tonalidade diferente do ouro. Então por isso que você vai num fornecedor, um pode ser um ouro mais clarinho, o outro pode ser um ouro mais escuro, por isso que tem essa diferença de banho, tá? Isso vai depender do fornecedor. Aqui, como no nosso programa, Meu Negócio é Semijoia, a gente a nossa intenção aqui é falar sobre revenda de semijoia, não é fabricação. Então eu gosto sempre de falar que é para vocês terem ideia de como é que funciona o processo, mas o negócio mesmo é a gente falar sobre a revenda, tá? Então é só mesmo para entender que tem essa diferença de cores, por isso cada fornecedor vai tratar com a galvânica um tom de banho diferente, por isso que sai assim, cada um com uma tonalidade diferente, tá? Pode acontecer, lógico, de vários fornecedores terem o mesmo padrão de banho, né? Escolherem a mesma tonalidade, tá? Mas tem até uma cor de ouro que é esverdeada. Durante o processo de banho, tem um dos banhos de ouro onde é definida a cor do banho. Então é ali que a pessoa que está mandando banhar aquele determinado lote escolhe a cor do banho final dele, tá? A cor final do banho dele, para ser melhor. Então, você está dizendo que o ouro rosé você acha bonito, eu também acho bem bonito. E assim, a qualidade é a mesma, tá? Independente da cor do ouro que vai colocar ali. Então a qualidade, ele sempre tem camadas de diferente concentração de ouro, né? Tem do ouro 24, tem o ouro 18 e o ouro 22 também. Então na camada da cor do banho é colocada a cor final e aí depois ainda pode se dar uma camada de verniz para dar uma proteção, tá? Agrega um pouco mais de valor, o valor final da peça, mas ele ainda traz uma proteção boa. Então,
nas cidades, por exemplo, como Rio, que são quentes, né? Rio, Manaus, Nordeste, né, também. Então acaba as pessoas preferindo colocar uma camada de verniz para poder proteger mais, onde as pessoas suam mais, né, mais calor, a peça fica mais em contato com o corpo, então é preciso às vezes dar um banho de verniz, mas não é obrigatório, tá? Isso é opcional na hora que a gente escolhe, a gente não, o fornecedor, no caso, quem vai mandar dar o banho de ouro no lote de semijoias, né? Ele é que decide se vai colocar o verniz ou não, tá? Porque isso faz aumentar um pouquinho o valor da peça, tá? Que você está dizendo, sim, eu já vi alguns detalhes sobre fabricação e já diferenças entre os fabricantes. E o banho ouro esverdeado eu nunca vi. Mas tem diversos tons, diversos. Então, quando se chega numa galvânica, eles colocam lá, tipo a amostra de piso, né? Quando a gente vai mandar botar um piso laminado na casa da gente, ou um forro de sofá, eles dão aquele leque de opções, né? Para você escolher ali qual que você quer. A mesma coisa no banho de ouro, ele dá um leque de opções e você escolhe qual é o tom que você quer para tua coleção, né? E aí isso também pode acontecer com o ródio, né? O ródio branco, né? O ródio negro, isso tudo são ligas metálicas diferentes e dão a cor final depois que você quer no banho, tá? Então é por isso que tem essa diferença. Oi, Francis, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Então eu abri essa pergunta e também, deixa eu ver qual foi a outra que eu botei, que eu nem consegui pegar aqui no celular. Claro, 4 horas dentro do carro, fiquei sem bateria, consegui carregar um pouquinho o celular agora, mas vai dar tranquilo pra gente fazer nossa live. A gente falou de diferença de preço também. Por que de um fornecedor para o outro a mesma peça pode ter diferença de preço? Então, por exemplo, aqui não vai dar para ver, aqui um anel, né? Cheguei num fornecedor, tinha esse anel, vou chutar aqui o preço, por R$20. Aí fui em outro fornecedor, o mesmo anel estava R$25. Por que tem essa diferença? Até dei exemplos aí de preços muito próximos. Eu podia ter uma diferença maior. Por que isso acontece? No momento do banho de ouro, geralmente quando eles vão comprar a peça crua, a peça bruta, né, que a gente chama de peça bruta, antes dela receber o banho de ouro, a peça ali é bem baratinha. O que vai agregar o valor à peça são os banhos, né? O metal nobre que se vai colocar nela. Então, a mesma peça em um fornecedor, ele pode mandar banhar, por exemplo, com 10 milésimos de ouro. E o outro fornecedor mandar banhar com 5 milésimos de ouro. Então vai ter uma diferença aí de milésimos de ouro. Isso vai influenciar no preço da peça. E o peso da peça também, tá, gente? Influencia no valor final. Então as peças mais pesadas vão ser mais caras e as peças mais leves vão ser mais baratas. Então por isso que tem essa diferença. Tanto da quantidade de milésimos que são colocados, né, que é colocado na hora do banho, quanto o peso da peça, tá? Por isso que agora, há uma coisa de 1 ano ou 2 atrás, numa moda de muitos de colares pesados. Vocês lembram disso? Os elos, assim, grande ainda está se usando, isso também nunca sai de moda. Mas há pouco tempo atrás isso estava muito em alta. E o que acontecia? Quando a gente ia comprar esses colares grandes, pesados, eram muito caros, porque eles realmente são pesados. Então, na hora do processo do banho, eles pesam a peça antes dela chegar antes dela receber o banho de ouro, a peça é pesada, tá? Depois que ela recebe o banho de ouro, ela é pesada novamente. E em cima desse segundo peso é que é calculado o valor, né? Ali é que eles vão ver quantos a quantidade de milésimos, né, que foi colocada, e vai fazer o cálculo ali pelo peso da peça. Por isso que essas peças maiores, geralmente as mais pesadas, são as mais caras também. E tem muito fornecedor que consegue fazer as peças mais expressivas, né, maiores, e eles procuram procurar peças mais leves para banhar, para não ficar tão caro, porque senão fica impraticável, né? Você vai pagar 600, 700 reais num colar ou numa pulseira pesada que não é de ouro maciço, que é de semijoia, né? Então tem essa coisa de você procurar isso. Fernanda, você está falando que já percebeu.
Quem tá de fora, você não tem como saber se aquela peça tem 3 milésimos, se tem 5 milésimos, se tem 10 milésimos, tá? Porque por fora é a mesma coisa, tá com a cor do ouro. Agora, a peça que tem mais milésimos, ela é muito mais valorizada e ela, em consequência, vai ser mais resistente, tá? Quanto maior a quantidade de milésimos a peça tiver, mais resistente à oxidação ela vai ser, tá? Então, por isso que tem essa variação também. Se eu compro uma peça baratinha, mando banhar com ouro de 3 milésimos, ela vai ficar mais baratinha, óbvio. Agora, se eu pegar a mesma peça e mandar banhar com 15 milésimos de ouro, ela vai ficar muito mais resistente e, consequentemente, muito mais cara, tá? Então, quando tiver essa diferença muito grande de preço, você pode apostar que tem... pode apostar de verdade que a concentração ali dos milésimos de ouro, tá? Isso realmente influencia no preço. E o peso da peça também. Então a gente tem essas duas situações aí que fazem variar bastante o preço. Não é porque um fornecedor está marcando muito mais do que o outro, né? Pode acontecer de um estar um pouco mais caro que o outro, mas quando você vê no geral, assim, do apanhado da coleção dele, se estiver muito mais cara, a gente sempre pergunta quantos milésimos tem tuas peças antes da gente comprar, tá? Porque se você tiver, como eu falei, em lugar mais quente, né, em região mais quente, é interessante você ter mais milésimos de ouro para não ficar tendo problema do cliente trazer toda hora a peça porque deu defeito, porque oxidou, né, saiu o banho. Então, se você optar por trabalhar com peças assim mais baratas, né, com menos milésimos, você até é uma vantagem você diminuir um pouco a sua garantia, né? Uma peça com menos milésimos, é claro que ela vai ter uma durabilidade menor do que uma peça com mais milésimos, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu pego até alguns fornecedores que dão garantia eterna. Aí quando você vê que tem garantia eterna, porque realmente eles querem passar essa sensação pra gente, né? Mas geralmente o banho deles eles têm uma quantidade maior de milésimos de ouro. Então ele confia nisso para poder estender a nossa garantia, tá? E o pessoal que dá garantia de 6 meses, você tem que pesquisar um pouco para ver se não vai te dar problema. Eu não gosto de comprar de fornecedor que dê garantia de 6 meses. Eu acho que tem que dar de no mínimo 1 ano. E se você for um cliente bom desse fornecedor, o ideal é que ele não te breque aí quando você for comprar novamente, quando você precisar fazer uma troca dessa peça. O interessante é que ele perdure essa garantia aí tua por mais tempo também. Não fique com essa história, não, você comprou tem 1 ano, você não pode trocar, né? Porque às vezes você comprou 1 ano, mas a mercadoria está parada, ela não tem estoque, ela não foi vendida, ela não foi manipulada por nenhum cliente, né? Não foi usada. Então o ideal é que o fornecedor te dê uma garantia por volta de 1 ano, tá? Tem uns que dão de 2, então isso é uma questão da gente pesquisar e se enquadrar melhor aí nessas normas deles, né? Cada empresa tem sua norma, cada empresa faz a sua norma, né? Então é interessante fazer isso, tá? Essa foi uma das perguntas que eu abri lá na caixinha dos stories essa semana, a questão do preço, por que podia variar tanto? Um monte de gente disse que sabia por que variava, mas a grande maioria disse que não sabia. Então é isso, gente, a diferença de preço aí é isso. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer sobre semijóias? Eu tenho aqui vários assuntos para falar, mas quero ver se vocês têm alguma questão aí que seja interessante vocês saberem. Vocês tenham curiosidade. Uma outra coisa também que influencia muito no preço final da peça é se ela tem pedras ou não, tá? A pedra, quando ela é muito cheia de zircônia. Hoje eu tô com nada para mostrar para vocês, não deu tempo de me arrumar. Minha filha tá mostrando aqui que tem, mas ela tá com anel de prata, acho que não vai dar pra ver aqui. Esse aqui é um anel de prata, todo de prata. Então ele é cheio de zircônia aqui, tá conseguindo ver que tem? Então esse tipo de peça, se ela fosse banhada a ouro, não é o caso, isso aqui é uma peça feita de prata mesmo, ela não tem banho de prata. Se ela fosse banhada a ouro, então, ela já iria pro banho com as pedras, tá? Porque isso aqui é feito lá na hora da fundição do metal. Então ela iria para o banho assim. Essa peça que está cheia de pedra, é óbvio que ela é mais pesada do que a peça que não tem pedra nenhuma. Então aqui você não vai pagar só o banho de ouro, você vai estar pagando o peso da pedra também, tá? Então quanto mais zircônia, a peça tiver, ela vai acabar ficando mais cara, tá?
E se ela tiver alguma pedra que já foi cravejada ali, essa pedra vai contar como peso também, tá? Mesmo que não seja zircônia, seja outro tipo de peça, de pedra. Quando for pedra, peças maiores, com aquelas pedras mais pesadas e tudo, aí elas não vão pro banho, elas são colocadas com aquelas garrinhas, né? Ou coladas ali na peça, tá? Então, não valeria a pena essa peça ir para o banho com a pedra, senão você pagaria caríssimo, porque ia pagar o peso de ouro na pedra, né? Por melhor que a pedra seja, olha, por melhor que a pedra seja, ela não vai ser mais cara do que o ouro, né? Então, não é interessante você, por exemplo, rebanhar uma peça de uma cliente que venha com defeito, você mandar aquela peça para fazer um rebanho e ser contado ali o preço da peça com a pedra, senão você vai pagar caríssimo no rebanho e os clientes geralmente não querem saber isso, né? Se a peça deu defeito, se estiver na garantia, a gente é que vai ter que arcar com isso, se não foi detectado que a cliente fez mau uso da peça, a gente é que vai ter que arcar com isso, ou o fornecedor, né? Geralmente quando o fornecedor não quer ficar com essa despesa do banho, quando ela vai para conserto, eu assumo. Eu não costumo passar isso para os meus clientes não, porque eu acho que eu consigo fazer uma conexão boa aí com as clientes, entendeu? De confiança, né? Então eu prefiro assumir o prejuízo, a não ser que a peça realmente já tenha saído da garantia, ou às vezes até já saiu e a cliente é uma cliente muito boa, que não vale a pena eu arrumar nenhum tipo de problema com ela, nenhum tipo de atrito, né? Então eu prefiro assumir o valor do banho. Então se a peça tiver com muitas pedras, é um negócio meio complicado da gente fazer, você tem que avaliar bem, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre semijoia? Deixa eu falar um pouco então, se tiver vocês coloquem aí pra mim que eu vou vendo aqui, vou acompanhando. Deixa eu falar um pouco pra vocês sobre as zircônias. As zircônias são essas pedrinhas que parecem brilhantezinhos que ficam nas peças, né? Vocês já devem ter visto. Essas pedras, elas são colocadas na peça antes da peça ser fundida, antes dela passar pelo processo do metal. A peça, quando a gente chama peça bruta, ela é feita em moldezinhos de cera, tá? Então as zircônias são colocadas nesses moldes de cera, uma a uma. Né? A pessoa que, né, como se fosse um artesão, né? Ele vai montar a pedrinha. Tem dúvida, Maria? Pode me perguntar aqui que eu respondo. Essas pedrinhas são colocadas lá uma a uma ferramentinha lá no molde de cera. Quando então a peça vai para o forno para colocar o metal e o metal derreter, o metal toma a forma da cera, né, que foi feito o molde. A cera era um molde, então o metal entra lá, derrete a cera e vira a peça pronta. E a zircônia já fica lá. Então a zircônia é isso aí. Tanto é que quando você compra a peça bruta, ela já vem com zircônia e tudo. Então o banho é feito por processos químicos, né? É todo por processo químico ali num tanque que as moléculas de ouro vão agarrando ali na peça. Eletroquímico, né? Meu marido outro dia estava falando comigo, eletroquímico. Então, quando entra ali nos tanques, o ouro pega ali na peça e não pega na zircônia, tá? Porque a zircônia não é metal, né? Ela não faz condução de eletricidade ali. É um processo eletroquímico ali dentro do tanque. Então, tem várias substâncias ali e a peça, de propósito, ela vai passando em vários tanques diferentes para pegar a condução do metal subsequente ali do banho. Então, a peça já vai com zircônia. Então, o que eu queria falar da zircônia é o seguinte: a zircônia, quanto menorzinha ela é, mais cara ela fica, tá? A zircônia bem pequenininha a gente chama de microzircônia. Então, você imagina, se você vai colocar, deixa eu fazer uma analogia, que você vai colocar botões numa camisa. Quanto maior forem os botões, mais fácil de você colocar. Agora, imagina, se aqui nessa gola cabem 10 botões. Se eu colocar botões menores, vou ter que botar 20, 30, dependendo do tamanho do botão. Então vai me dar muito mais trabalho
colocar as peças menores, né? Que no caso cravejar a peça com as zircônias menores do que com as zircônias maiores. Então isso é um fator que influencia muito no preço da peça. Quanto maior você vir uma zircônia na peça, mais barata ela fica, porque foi mais fácil ali aquele processo, tá? E quanto menorzinho, uma agarradinha na outra ali, mais caro fica, porque foi um processo ali bem trabalhoso para fazer toda essa cravação ali, tá? Vocês estão ouvindo barulhinho, vou lembrar que para quem está entrando agora, a gente está fazendo a live de dentro de um shopping, porque o trânsito no Rio hoje deu um nó e eu não consegui chegar em casa para fazer a live, então a gente está fazendo aqui do shopping. Mas está dando super certo, o shopping já está ficando tranquilo, daqui a pouco fecha, mas a praça de alimentação, acho que a gente fica até às 11 aqui. Estou um pouco resfriada também. Não é Covid, gente, não é Covid, é resfriado. Aqui a gente está sem máscara, porque está na praça de alimentação, então pode ficar sem máscara. Mas é só resfriado mesmo. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta para me fazer sobre as semijoias? Se aparecer pergunta, coloca aí para mim que eu respondo, tá? Deixa eu falar agora um pouquinho dos banhos para vocês, das cores dos banhos, né? Que eu falei que o ouro, o tom dourado, né? Tinha essa variação toda de cores ali do ouro. E tem o banho de ródio, tem o banho de ródio negro. O banho de ródio é aquele prateado, tá? O ródio, ele tem um preço maior do que o ouro. Então, às vezes você encontra por aí nos fornecedores a mesma peça em ródio por um preço e a de ouro por outro preço, tá? Folheada a ouro. Então, tem essas variações também. Então, quanto a preço, eu acho que eu falei bastante coisa para vocês do que podia ser, né? Quando você vê lá que varia o peso, a quantidade de pedra, de zircônio, ou se for pedra brasileira também, tá? Também varia bastante, se for uma pedra mais bem conceituada, né? Uma pedra de melhor qualidade, de melhor aparência, a lapidação da pedra também conta. Deixa eu ver o que a Fernanda gostaria de saber. O que de verdade é esse banho que você quer saber? Esse banho é uma liga metálica, tá? Eles vão colocando vários metais, como o ouro rosé, ele tem um pouco de cobre. Então isso quem define o que vai nessa liga é o químico lá da galvânica, da empresa que faz, tá? Então cada galvânica vai ter a sua receita ali para fazer o banho, tá? Tem banho grafite, tem banho ródio negro, tem diversos tons ali, mas o banho grafite ele não é tão bom quanto o banho de ródio negro. Ele é mais preto, né? Ele é mais escuro, mas ele não tem uma qualidade tão boa quanto o ródio negro, tá? Ele tende a soltar mais, então é legal para ver se tem um verniz. Deixa eu falar para vocês, tem uma dica pra gente saber se tem verniz. Eu vou usar o que eu tenho aqui à mão, tá? A gente faz uma batidinha assim, ó, na peça. Se ela for um barulhinho mais oco, é porque ela tem verniz. E se for aquele barulhinho de metal com metal, é porque não tem verniz. Então você sabe que se a peça tem verniz, ela tem uma boa resistência, né? Uma resistência melhor. Quanto ao banho de grafite, se está em alta, é o seguinte, pela minha experiência, o que eu observo é o seguinte: vai chegando no inverno, o banho de grafite vai ficando mais em alta, tá? No inverno, porque as pessoas usam as roupas mais escuras, é normal. E no verão, é mais comum misturar o colorido, e é muito mais fácil você combinar as coisas coloridas, né, os esmaltados, com o banho dourado, tá? A gente, por acaso, agora tá numa fase muito de banho dourado, tá muito em alto o banho dourado. Ontem eu atendi um fornecedor que foi levar as peças para mim e ele não tinha uma peça de ródio negro ou de ródio. Era tudo dourado ou prata, ou mostruário de prata, não era banho de prata, peça de prata mesmo. Prata 925, até tinha umas peças lindas de prata italiana, muito legal. Mas o comum é o banho dourado, é o mais comum, que vende muito mais fácil, tá? É muito mais fácil você agradar. Mas o banho de ródio negro é assim, é bom você ter um pouco no seu mostruário, para ver se alguma cliente se identifica, mas não é o ideal para você apostar, para você investir muito, porque é um banho que é mais
não tem boa aceitação. Tem boa aceitação, mas isso é mais dependente da moda, entendeu? Não é uma coisa que seja tradicional e que você acaba tendo mais saída, né? O dourado é o tradicional, né? Tem algumas pessoas que gostam mais do prateado. Se você vai trabalhar com prata, é legal você fazer uma pesquisa antes para ver se teu público vai aceitar. A gente nunca chega e compra um monte de uma mesmo tipo de mercadoria. Quando a gente está começando, a gente vai experimentando, né? Você vai observando para ver o que teu público gosta mais, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o dourado não sai de moda. Ele vai, vem o ródio negro, sai o ródio negro, entra o ródio, vem o esmaltado. Há pouco tempo atrás saiu um banho rosa, verde e azul. Na peça toda mesmo, né? Você comprava um cordão todo rosa. Eu não investi nisso e assim, eu não invisto nessas coisas, eu não gosto, porque se passar e você não vender, você nunca mais vai vender aquela peça, porque saiu de moda aquilo, ou uma determinada... Agora a gente não está na época das novelas, né? Não tem mais essa coisa de acompanhar a novela. Mas vamos chutar aí, vem um Big Brother, uma pessoa usou lá uma corrente rosa. Passou a época ali do Big Brother, acabou a corrente rosa, ninguém mais vai querer aquilo. Agora, se ela fosse a mesma corrente em dourado, você sempre vai ter público para ela, tá? As últimas peças que eu me lembro que eu investi de ródio estão lá no mostruário, não saem não, tá? Tá bem difícil. Agora o que sai mesmo é dourado. Então, assim, eu não tô comprando ródio, não tô comprando ródio negro, até porque eu tenho um estoque alto de ródio negro, então vai continuar assim por um bom tempo, até vir essa tendência e se resolverem mudar, né? Mas já aconteceu, por exemplo, eu tenho um fornecedor, esse eu compro pouco porque ele faz importação do país de fora, vocês devem saber qual, né? Então eu não gosto muito porque eu não confio 100% nesses banhos que vêm de fora. Eu prefiro que as peças que eu trabalho sejam banhadas aqui no Brasil, porque é muito mais fácil, você vai garantir para o cliente a qualidade. Inclusive esses fornecedores, eles costumam dar uma garantia baixíssima do banho. Então eu já tive várias oportunidades de comprar em feira, você vê as peças muito mais baratas e tudo, mas quando você vai perguntar a garantia, às vezes nem tem garantia no banho, se cair pedra também não tem garantia. Então, como eu não quero essa relação rasa com as minhas clientes, eu nem pego esse tipo de peça para vender, eu não gosto, tá? Depois, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o porquê dessa diferença grande de preço, e eu prefiro não trabalhar com esse tipo de peça. Então, eu tenho um fornecedor que às vezes eu pego uma peça ou outra de festa, só porque é menos usável, né? Não é aquele brinco que você bota para ir para qualquer lugar que você vai acabar suando, vai acabar perdendo o banho. Então, uma peça de festa você usa uma vez ou outra, então realmente são mais baratas. Então, esse fornecedor tem as 4 tonalidades de banho: dourado, rosé, ródio branco, né? E o ródio negro. Então, você vai encontrar, às vezes, fornecedor que tem essa variação de tonalidades. É legal, porque você consegue ver ali como é que a peça, às vezes, uma determinada peça fica bonita no dourado e não fica bonita no ródio. E a gente vai variando aí, né? Enfim, a variedade que a gente encontra de um fornecedor para o outro é muito grande, Então, cabe a gente ali ir pesquisando no fornecedor e você vê o estilo que você se identifica mais em cada fornecedor. Um fornecedor que vai ter mais coisas assim, tipo joinha, sabe? Umas coisas mais tradicionais, uns colares mais tradicionais, umas argolinhas cravejadas. Aí você vai vendo que aquele fornecedor tem fornecedor com os 4 banhos, né? Dá uma pesquisada, de repente esse banho dele é importado. Dá uma pesquisada. Porque os fornecedores daqui quase não estão banhando nas outras cores, não. Estão banhando muito mais no dourado mesmo. Mas dá uma pesquisada. Você está falando que é de Porto Alegre também tem essa tradição aí do dourado, né? O pessoal do sul gosta do dourado. Teve uma época que eu aqui no Rio quase não vendia ródio negro em São Paulo, quando eu ia para feiras em São Paulo. Chegava em São Paulo, tinha muito ródio negro. Aí você fica lá empolgada, acaba comprando as coisas porque vê lá bonitas. Aí quando chegava aqui no Rio, o pessoal não gostava do ródio negro. Aí eu ficava com aquele monte de mercadoria guardada que depois tinha que botar mais barata e tal. Então é legal a gente observar isso. Mas assim, vai encontrar fornecedor para tudo.
você aos poucos vai vendo como é que com qual tipo de mercadoria teu público gosta mais, né? E aí tem umas que valem a pena você colocar no mostruário e outras não. As peças clássicas sempre valem a pena, tá? Fornecedor de São Paulo. São Paulo é o polo, tá todo mundo lá. Tem alguma coisa de banho aí no sul. Tem em Goiás, acho que em Goiânia tem também alguma coisa de banho. Tem os banhos bons que eu tô sempre ouvindo falar. Pode ser, né, que a peça bruta não tem a qualidade que você espera, mas assim, muito da peça bruta, muita coisa de defeito da peça bruta é tirada no banho, tá, Fernanda? A peça bruta, ela vem às vezes com os arranhados, com umas diferenças assim, e na hora do banho ela leva uns banhos de cobre, tem cobre alcalino e cobre ácido, e esses banhos de cobre são para nivelar a peça, tá? Um deles é para nivelar e o outro é para o ouro depois ter uma aderência melhor, tá? Então tem essas estratégias aí do banho. Então você tem que ver realmente a qualidade final da peça, se ela tem um bom acabamento, se ela tem uma boa cravação, tá? Se ela não tem fechos muito grandes que vão fazer ficar parecido com bijuteria, sabe? Todas essas coisas que parecem com bijuteria, mais grosseiras, a gente tem que procurar tirar. Tá, gente? Na hora que vai escolher tirar, né? Você não escolher esse tipo de peça, porque a semijoia, como ela tem um valor maior do que a bijuteria, então é importante que a gente procure colocar pontos nela, né? Qualidades nela que justifiquem você colocar um preço maior, tá? Senão se pegar uma peça parecida com bijuteria, você vai acabar vendendo baratinho. Isso aí não é interessante, né? Você investir um valor maior no seu mostruário e depois você não colocar um lucro tão interessante aí para você, né? Em termos de empreendimento, isso não faz muito sentido. Então a gente procura as peças com as cravações mais delicadas, ver se a peça não tem arranhado. Ontem esse meu fornecedor tinha um lote de anel inteiro que estava arranhado. Aí eu mostrei, falei, olha, tá arranhado, então tá com defeito ali no banho, tá? Então a gente tem que observar isso. Claro que você não vai abrir. Ontem, por exemplo, eu comprei, sei lá, umas 100 peças. Eu não vou abrir uma por uma para ver se todas estão perfeitas. Mas dei sorte de encontrar ali naquele lote, eu vi que as peças não estavam com bom acabamento. Então você dá uma olhada rápida, né? Até porque eu faço compra em quantidade por causa da loja, do site. Eu faço compra em quantidade, então não tem como abrir 10 peças, né, no mesmo anel, abrir os 10 saquinhos de anel para ver se está tudo direitinho. Então você dá uma olhada geral, vê se as peças têm um bom acabamento, se não tem, sabe aqueles elinhos que colocam entre o pingente e o cordão? Vê se aquilo ali está delicadinho, se o pino do brinco não é torto, se o pino do brinco é centralizado, isso também é uma coisa que conta muito. Os pinos de brinco, quando eles são muito em cima, quando a pessoa coloca na orelha, o brinco tende a descer por causa do rasgadinho da orelha que às vezes a pessoa possa ter. Então é um fator que dificulta a gente vender brinco. Todo brinco que tem o pino no meio, né, bem ali do centro do brinco, né, bem aqui no meio, se você colocar, se ele descer um pouquinho, ele ainda vai ficar aqui na partezinha do brinco, que vai ficar em contato com a orelha, então não vai aparecer o rachadinho da orelha. Eu já vendi muito brinco com esse argumento da gente procurar o pino centralizado, tá? Brinco que é pesado e tem o pino na pontinha, quando o cliente colocar, o brinco vai descer e vai ficar aparecendo o rasgado da orelha, tá? Isso só não acontece quem é novinha, mas com as pessoas que já passaram dos 40 é muito comum isso acontecer, tá? Então tem que prestar atenção nessas coisas. Agregar tudo de qualidade que você puder para essa peça ser valorizada, tá? Um banho bonito, umas pedras bem cravejadas, niveladas, né? Tem uns que a gente pega que uma pedra está mais alta do que a outra. Então esse tipo de coisa, você observa se o fornecedor tem essa qualidade, tá? No geral, que ele tem essa qualidade, tá? Fernanda, deixa eu te perguntar, você já baixou o nosso e-book? Obrigada. Tô aqui para ajudar. Quem está começando, quem já vende semijoia, que quer dar uma potencializada aí nas vendas,
Tá? Você já baixou o nosso e-book, Fernanda? A gente está com o e-book disponível, tá? No nosso site, que é o meunegociosemijoia.com.br. Aí é só você clicar lá, fazer sua inscrição e aí você recebe um e-mail nosso que é para você confirmar o seu cadastro, tá? Aí é só você baixar, já baixou, né? Então tem essas coisas, essas dicas aí do banho, né, que eu coloquei, tá? A gente agora também tá com um canal no YouTube, então tem bastante vídeo legal lá, tem bastante dicas, tá? E hoje, gente, eu não vou me estender muito porque a gente tá aqui no meio do shopping, já tá bem mais tranquilo, mas eu não vou me estender muito. A gente pode, se vocês quiserem, eu posso abrir mais caixinhas de pergunta lá nos stories e vocês interagirem lá, podem botar suas perguntas, tá? E a gente pode marcar um outro encontro até o final de semana, tá bom? Esse realmente ficou esquisito, minha bateria que já tá, a carguinha que eu consegui dar já tá descendo, já tá acabando. Mas o importante é que eu tô aqui com vocês para dividir essa minha experiência. O propósito do nosso programa é esse, é ajudar quem quer começar a vender semijoia, né? Para você não fazer apostas erradas aí, investir o seu rico dinheirinho em fornecedores que não sejam muito saber, né? Eu tô me distraindo aqui, tem uma pessoa que falou eu me distrair, desculpa. Então a nossa intenção é essa, é passar para vocês essa minha experiência. São 16 anos trabalhando com semijoia. Eu já consegui tanta coisa boa, aprendi tanta coisa boa e a intenção é passar essa experiência para vocês, tá bom? Então eu vou terminando por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Toda quarta-feira, às 21h21, a gente vai estar aqui no Instagram fazendo essa live para eu poder passar minha experiência para vocês e a gente interagir, tá? Trocar também, né? Porque mesmo quem está começando, com certeza tem alguma coisa nova para me ensinar, tá? Então eu gosto muito dessa troca. Então eu vou me despedindo aqui e a gente se vê na próxima quarta ou antes disso, se a gente conseguir, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!